Bom dia, comunidade da Vila. Cara, é bom poder cantar junto, cantar as escrituras, cantar o Salmo 84. Mais uma vez, obrigado, viu, Paulo? Paulo é do meu time, que é o time dos extrovertímidos, né? A gente é tímido, tanto eu quanto ele, mas a gente está com o microfone na mão, a gente precisa ser um pouquinho mais solto. É, isso daí. Ainda bem que o Paulo tem esse estilo, né? Porque eu não sei quantos de vocês já viram a torta de climão que viralizou agora há pouco do Lulu Santos no Jô Soares. Negócio velho que tá novo. O Lulu Santos começa a tocar, o povo começa a bater palma. Aí ele fala: palminha não, gente. Fica uma torta de climão, um negócio constrangedor, né? Ainda bem que o Paulo é uma pessoa assim mais acolhedora, um louvor gostoso, né, gente? Mas assim, nem todo encontro é tão acolhedor assim. Existem alguns encontros que são mais constrangedores. O que a gente vai ler hoje é uma história de uma torta de climão. Então a gente está numa série, Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. Esse encontro em particular, ele é um encontro constrangedor. E eu espero que nessa manhã a gente saia constrangido, mas um bom constrangido. Mas o fato é que essa história, esse episódio de hoje, ele é um episódio que deveria nos causar um certo mal-estar, assim, que você fala, cara, esse encontro aqui teve um climão, aqui teve. Eu vou pedir para a Ju me ajudar. Ju, você pode ler para a gente Lucas 7, a partir do versículo 36? Vamos lá. Lucas 7, a partir do 36, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Vá em paz. Para essa mulher, uma história absolutamente transformadora. Para o ambiente, uma história que traz um certo constrangimento. Para entender o constrangimento dessa cena, não sei se já aconteceu com vocês, comigo de vez em quando acontece. Tem lugar muito chique que a gente entra que fala assim, nossa,
acho que eu entrei no lugar errado, nem devia estar aqui. Sabe aquela loja que você entra assim, você fala assim, tenho medo até de olhar para as coisas, porque vai que alguma coisa quebra, só de eu olhar. Esse lugar aqui, ele não é chique, mas ele é o tipo de lugar que você entra e você sabe que você está entrando num território que esbarrões quebram coisas. Não tanto por ser rico, aliás, aqui a gente está na periferia do mundo, esse episódio, quando a gente olha para o Novo Testamento, especial para o ministério de Jesus, Galiléia, Judéia, Samaria, gente, isso não é Roma, isso não é Atenas, é a periferia do mundo mesmo. Essa casa não é a casa de um sujeito extraordinariamente rico, não é esse o ponto, mas é a casa de alguém percebido como muito importante. Quando um fariseu aparece na história, e nesse caso Simão, e convida alguém para jantar na sua casa, a gente tem que lembrar que essa pessoa que está fazendo esse convite é percebida nessa cidade como uma pessoa de extrema importância, uma pessoa admirável. Por que o fariseu ele é admirado e admirável? Qual que é a circunstância que leva esse homem a ser tão admirado, tão admirável, que faz com que dentro da casa dele existam protocolos, exija uma certa etiqueta. E aí vem a minha ilustração da coisa chique. Não é um lugar rico, não é um ambiente super chique. Se quebrar alguma coisa, talvez nem seja algo tão caro quanto numa dessas lojas que às vezes a gente entra e fica até, se sente um pouco retraído. Mas a casa do fariseu exige protocolo, exige um pequeno fragmento de ética que a gente chama de etiqueta. Exige um determinado tipo de postura. Por que o fariseu ele é tão admirado? Por que o fariseu é uma pessoa vista como importante? Porque o fariseu é percebido pelas pessoas como alguém que vive, luta e se dedica a uma causa maior. Ele se dedica a uma mensagem superior. Ele dedica a vida dele a algo que traz identidade para todo aquele povo. Que causa maior é essa? Qual que é a lógica? Por que o fariseu está nessa coisa de uma causa maior? Por que ele é gente como eu e como você, que tem uma jornada de trabalho comum, de gente comum, de 40, 44, 48, 50, 60 horas semanais, e no tempo que lhe resta, ele se dedica arduamente ao exercício da religião e ao exercício de ensinar pessoas a respeito da lei. O fariseu é admirável por causa disso. Ele é gente assim, gente que trabalha duro, e no final do dia de trabalho duro, esse cara está se dedicando arduamente a essa causa maior. A causa maior começa no exílio, na invasão da Babilônia ao Reino do Sul, o Reino de Judá, lá no Antigo Testamento. A lógica do fariseu é a seguinte: se a idolatria e a desobediência levaram o povo a ser dominado pela Babilônia, e no fim do Império Babilônico você tem o domínio persa, e no fim do domínio persa você tem Alexandre, e depois de Alexandre você tem os Seleucidas, e depois dos Seleucidas você tem Roma, e esse povo que olha para a sua própria história e diz, somos descendência de Abraão, somos o povo escolhido de Deus, o que acontece? Que somos o povo escolhido de Deus, mas o tempo todo estamos dominados por outras nações. Ora, acontece que esse povo escolhido de Deus se distanciou de Deus. E ao se distanciar de Deus, e ao ser idólatra, e a adorar outros deuses, e a entregar a sua confiança a outras divindades, e a outra espiritualidade, e a crueldade, e ao pecado, o resultado disso foi o exílio. Raciocínio então do fariseu. Ora, se a idolatria e o distanciamento da lei de Deus foi aquilo que nos trouxe a essa condição de povo dominado, a libertação dessa condição, a emancipação virá quando o povo estiver preparado, conhecendo a lei de Deus, a vivê-la. Quanto mais o povo conhecer a lei de Deus e viver a lei de Deus, mais próximo estará o momento em que o povo será emancipado e a gente vai sair do exílio e a gente finalmente vai ser liberto. Por isso, quando você abre
o texto bíblico no Novo Testamento. E você encontra esses fariseus, o tempo todo eles estão discutindo como que a gente aplica a lei de Deus às situações, às circunstâncias específicas e práticas do dia a dia. Tudo que o fariseu estava fazendo, e ele era admirado por causa disso, era se dedicar profundamente a elaborar ensino prático para o povo de como obedecer à lei de Deus. É claro que na prática, no dia a dia, a maneira como a gente observa isso acontecendo é que essas situações específicas, vividas diante de uma lei, que é uma lei que pretende abranger todo tipo de circunstância, como que eu vivo o sábado? Bom, você tem o sábado, mas será que isso daqui é quebrar o sábado? Será que aquilo é quebrar o sábado? Na prática, o que é quebrar o tal do sábado? Quando a gente olha isso no dia a dia, na prática, é natural que a gente observe, poxa, esses caras são legalistas. Mas esses caras legalistas eram profundamente admirados porque eles estavam profundamente dedicados a fazer com que o povo restaurasse a sua identidade nacional, voltasse a ser conhecido como o povo verdadeiro de Deus, e estivesse pronto para ser liberto. E a pergunta que deve nos ficar então é: caramba, o que acontece com esse fariseu tão admirável para que ele receba uma reprimenda de Jesus como ele recebe? Da parte de Jesus vem uma bronca em forma de história. E isso quebra protocolos, isso quebra a etiqueta. Se já não quebrava a etiqueta, aquela mulher chorando nos pés de Jesus na casa desse homem importante, Jesus dá uma reprimenda no seu anfitrião, gera a tal situação constrangedora. E parte dessa situação constrangedora vem da percepção de Jesus que esse homem admirável se perdeu no meio das convicções dele. No meio das aplicações das convicções dele, dessa causa maior, ele deixou de enxergar do que se trata realmente a causa dele. E aí eu não sei se você, Débora, se você, Ju, se vocês já passaram por situações, eu já passei, tá? Por situação que eu acho que eu estou lutando por uma causa maior, e de repente eu mesmo me flagro na situação constrangedora de perder a classe, de perder a etiqueta, ou de atropelar a própria causa em nome da causa. Eu vou contar para vocês aqui. Durante a pandemia eu apanhei bastante durante a pandemia, porque diante de uma causa que eu julguei no momento ser uma causa maior, eu decidi me expor um pouco mais publicamente. Houve momentos em que eu passei do ponto. Houve momentos em que eu olhei para a situação, anos depois, e falei, cara, aqui eu deveria ter sido mais incisivo, e não fui. E a própria causa, às vezes, faz com que a gente se esqueça do porquê que a gente entrou nela em primeiro lugar. E a própria causa, às vezes, faz com que a percepção pública a respeito da gente, olha que coisa admirável que essa pessoa está fazendo, faça com que a gente se engane e se coloque na posição de gente admirada e admirável. Eu não sei se vocês já passaram por situação parecida. Acho que na minha vida foi mais a mudança, não sobre mudar de lado, mas sobre perceber que o jeito que eu estava defendendo, aspas, o lado que eu acho certo, mudou. Né? Eu era uma adolescente com acesso à rede social e gostava de estudar, então achava que eu sabia de muita coisa. E aí eu estava, sei lá, no Facebook brigando com católico, com ateu. Ou então, depois, por causa de política e disso, daquilo, outro. E aí veio faculdade, veio especialização, veio trabalho. E eu percebi que, cara, tipo, por mais que algumas pautas sejam subimportantes no meu trabalho, muitas políticas são, você não vai conseguir mais apoio, mais pessoas brigando com elas, sabe? Para além da questão utilitária, né, de fazer o convencimento, tem uma questão humana mesmo. Tem amigo, familiar que começa a brigar por causa de política, e aí começam a apontar de dedos de, mas semana passada o partido que você apoia fez tal coisa. Cara, se você começar a ir por aí, a briga não vai acabar nunca. Eu tenho um amigo que gosta de dizer assim... apontar a hipocrisia do outro ou a incoerência do outro é a forma mais baixa de crítica que você pode fazer. Porque, em vez de você ir no mérito da discussão e tentar avançar a discussão, você está lá apontando o erro do outro.
E isso acaba descambando numa coisa de, é mais importante. E em evangélicos é pior do que nas pessoas em geral, né? Porque a gente foi ensinado a amar o outro. É mais importante eu vestir a camisa azul, a vermelha, a verde, a amarela, não importa, do que eu seguir Jesus, amar o próximo, ou tentar entender por que eu discordo daquela pessoa. Então, eu acho que, na minha vida, o maior aprendizado foi esse. E eu garanto para vocês, não vale a pena ficar brigando mesmo por causa dessas coisas. Uma coisa que meu chefe me ensinou foi: chuta a bola, mas não chuta o outro jogador. Ou seja, vai lá no argumento, vai no dado, fala assim, olha, queria fazer uma provocação, uma coisa que eu uso muito. Queria fazer uma provocação e discorda, mas não leva para o lado pessoal, porque dificilmente vai valer a pena. Em relação a essa questão de lutar uma causa e depois se perder nela, ou perceber que ela não era tão importante assim, teve uma história que me marcou muito há uns anos atrás. Então, há muitos anos já, eu sou monitora QG do JV. Então, para quem não conhece o JV, a gente pode servir nas temporadas de férias e você fica responsável por algumas crianças. Então, tanto no cuidado do dia a dia, quanto na administração da palavra para elas, enfim. Eu estava numa temporada, uma das minhas primeiras faz muitos anos, e aí veio uma criança para ficar no meu quarto, e ela já veio com a seguinte observação: muito difícil essa criança. E ela fez jus. Ela era realmente muito difícil. Era uma criança, uma menina que vinha de uma classe social muito alta, e ela humilhava muito outras crianças. E tinha uma menina no quarto com o mesmo nome que ela, que era muito pobre. Então, ela era magrinha, loirinha, e a menina era gordinha, era preta, e ela humilhava a menina. Ela pegava minhas roupas, ela rasgava minhas roupas, ela saía correndo, ela ficava nervosa. Toda vez que ela ficava nervosa, ela dava um perdido. Putz, deu trabalho a semana inteira. E aí, no último dia, ela sumiu durante 2 horas. Ficou o acampamento inteiro vai atrás dessa menina, e eu pensando, gente, não acredito, ainda bem que é o último dia. E aí, a hora que eu encontrei ela, ela estava chorando. Muito. E aí ela falou para mim assim: ai, tia, eu não queria ir embora amanhã. E eu pensando, misericórdia. E aí ela falou: porque amanhã eu vou embora e eu vou mudar para os Estados Unidos. Aí eu pensando, white people's problems, né? Isso que você pensou. E aí ela falou: e os meus pais estão se separando agora. Aí eu já, ok. No outro dia, os pais dela foram buscá-la. E eu que lutei a semana incansavelmente para mostrar para ela princípios do que ela estava fazendo, que não era bom. Fiquei muito nervosa com ela a semana inteira. E, de repente, os pais dela chegam, e a primeira coisa que eles fazem quando eles veem ela e a mim: ai, ela podia ficar mais uma semana, né? A gente tinha tanta coisa para resolver, na frente dela. E, nisso, ela estava olhando fixamente para mim, com o olho cheio d'água já. E aí, de repente, o pai censurou a mãe, e a mãe saiu correndo. Do mesmo jeito que ela fazia. Ela olhou para mim de novo, começou a chorar, veio correndo e pulou no meu colo. E naquele momento, meu coração ficou em pedaços, assim. Porque não é que eu não estava certa em orientá-la, em advertir das coisas que ela estava fazendo errado. Ela realmente estava sendo difícil, ela estava prejudicando outras crianças, ela foi racista com uma criança. Era digno. Só que eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado. E aquilo me marcou muito, porque, às vezes, a causa certa, você está fazendo... O jeito pode estar errado, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. É um histórico muito maior do que você. Então, essa história já aconteceu há mais de 10 anos, e nunca mais eu esqueci dessa menina. E da forma que ela me ensinou, que por mais que, às vezes, você tenha pautas que valem a pena, você pode se perder porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Qual é a parte que o fariseu não sabe do outro lado, ou que o fariseu não sabe do próprio lado, que faz com que a visão dele se nuble, que faz com que a percepção dele não esteja clara, para que então ele tenha essa reprimenda da parte de Jesus? Essa é a nossa questão. E a verdade é que às vezes a gente tem tanta convicção de que a gente está certo, e aí você vai me dizer: poxa, Vitor, eu vim numa igreja para ouvir falar da Escritura, e você vai pregar contra a convicção. Eu quero te dizer o seguinte: existem convicções e convicções.
E às vezes a gente trai a própria convicção de que a gente está certo. Se a gente não presta atenção no que a gente está vivendo, como a gente está vivendo, o que a gente está defendendo e como, quando a gente não percebe as histórias ao nosso redor, quando a gente não leva em consideração as diferentes variáveis, e sempre tem coisa que a gente desconhece, sempre tem variável desconhecida. A gente tem uma economista aqui com a gente, o trabalho dela é lidar com variável desconhecida. Isso sempre acontece, a gente perde a percepção do porquê a gente abraçou a tal causa maior em primeiro lugar. Para entender isso, a gente precisa entender de onde que o fariseu tirou a lógica de que se ele passar a ensinar as pessoas, com conhecimento, o povo estaria preparado para o retorno do Messias. Bom, ele tira isso da tradição profética. Ele não tira isso do nada. Não é uma percepção inventada pelo grupo dos fariseus. Conhecendo bem a literatura profética, conhecendo bem o que nós temos como Antigo Testamento, que ele, fariseu, tinha como escrituras, ele passa por passagens como uma bem conhecida. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essa é metade de um versículo que é bem famoso, e era famoso para eles também. O povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Ora, o meu papel aqui, então, é ensinar, 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 até que as pessoas deixem de fazer com que o povo esteja destruído. É daí que ele tira essa lógica. É assim que essa lógica funciona. Agora, de onde ele tira a ideia de que o povo seria emancipado de fato? De onde ele tira a ideia de que o povo passaria por uma libertação? De onde ele tira a ideia de que dá para esperar a ação de Deus para que em algum momento Deus libertasse esse povo que aprendeu com o conhecimento? Também da literatura profética. Nos profetas começa a surgir algo que é a expectativa de um Messias, a expectativa de um libertador. E que esse libertador viria em algum momento para restaurar o povo de Israel. E então, quando a gente olha para o jeito que essa ideologia farisaica é formada, bastante bíblica é formada, a gente percebe onde esse fariseu, Simão, se perdeu. Aqui a gente consegue perceber exatamente o ponto onde ele deixa de enxergar as coisas. Para aqueles que completaram o versículo junto comigo, eu imagino que uma boa parte, ou talvez todos, saibam a referência desse versículo. Isso é Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, me rejeitaste, eu também o rejeitarei. E assim o versículo continua. Oséias 4, de 6 em diante. Agora, basta olhar os 3 primeiros capítulos de Oséias, que a gente entende como chega na conclusão do capítulo 4. E o que tem nos 3 capítulos iniciais do livro de Oséias? Bom, tem uma história vivida pelo profeta Oséias. Oséias vive essa história, e essa história tem um sentido metafórico. Então ela é literal e é metafórica ao mesmo tempo. Oséias se casa com uma mulher, faz uma família com essa mulher chamada Gomer, e enquanto eles têm essa família, Gomer se torna uma mulher adúltera. Ela se deixa levar pela sedução de outros homens, até que ela deixa seu marido e sua família. Uma vez deixando Oséias e sua família, ela passa a ser dominada e possuída pelos amantes que antes ela tinha. E ela se torna endividada e escrava desses amantes. Quando nós chegamos ao capítulo 3, o profeta Oséias então vai em direção a Gomer, a mulher que o traiu. E diante da sua condição de escravidão, Oséias paga as dívidas e a recebe de volta. Essa é a história que literalmente Oséias viveu. A metáfora é a seguinte:
o Senhor Deus foi traído inúmeras vezes por Israel. Até o momento que o povo se torna prisioneiro, vai ao exílio. Haverá um momento em que o Messias pagará essa dívida, perdoará o povo e o libertará de uma vez por todas. É a partir daí, então, que Oséias chega à conclusão, como boca do Senhor, e diz que o povo de Deus se destrói porque lhe falta o conhecimento do grande amor de Deus. De quem é esse Deus resgatador, apesar de tudo o que acontece? Se você prestou atenção na história de Oséias, e se você prestou atenção nas frases de Simão, a pergunta a ser feita é: Simão, você que aguardava tanto a chegada do Messias, não percebeu que a história do profeta está se realizando na frente dos seus olhos? Simão, como que você pode perguntar? Onde o pensamento de Simão está nublado? O pensamento de Simão está nublado quando ele olha aquela mulher pecadora lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas a ponto de ser água suficiente para lavar 2 pés empoeirados, judiados pela estrada. E diante disso, Simão se flagra pensando da seguinte maneira, ou talvez falando, disse a si mesmo Simão: esse não pode ser um profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. Ora, Simão, Oséias não é um profeta? Toda a tua história... E, gente, quando eu digo toda a tua história, dessa ideia farisaica que você tem, começou ali, começa literalmente ali. Oséias é o primeiro dos profetas menores. Aqueles que a gente chama de profetas menores no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, estão condensados em um único livro. O livro dos 12, os 12 profetas menores. E esse livro se inicia precisamente com o quê? Os 3 primeiros capítulos de Oséias. Simão, a sua expectativa messiânica se inicia com o perdão de uma mulher pecadora. E agora, isso está acontecendo diante dos seus olhos e você não é capaz de ver? Então deixa eu te contar uma história, Simão, vamos ver se assim cai a sua ficha. Deixa eu te contar a história então de 2 devedores que têm a sua dívida paga. Assim, quem sabe você se lembra de Gomer. Assim, quem sabe você se lembra da mulher endividada que precisa ter o seu pecado saldado. É na percepção de uma luta por algo maior que a gente se perde no meio da luta e esquece o algo maior. É na nossa autopercepção de quão importantes nós somos no meio dessa luta. Afinal de contas eu sou aquele que ensina, afinal de contas eu sou aquele que age, afinal de contas eu sou aquele que está participando disso que é mais importante, que a gente se esquece do conteúdo daquilo que é mais importante e trai a própria mensagem. E deixa de perceber o óbvio acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Nessa história existe uma pecadora, cujo nome a gente não sabe. Existe Simão, tão traidor quanto ela. E há gente como eu, gente como você. Porque eu e você, quero crer, chegamos aqui convictos de que temos uma causa maior. De que temos uma mensagem pela qual a vida vale a pena. Uma mensagem pela qual a vida vale a pena ser vivida. Pela qual vale a pena dedicar o meu tempo, ressignificar o meu tempo. A semelhança de Simão. E eu e você sabemos
que, de igual modo, nós, com alguma frequência, traímos essa mensagem. Traímos essa mensagem quando pregamos em nome de um CNPJ, para a honra e para a glória da igreja da placa tal. Ou quem sabe, para o benefício de um CPF. Ou quem sabe, para prometer determinadas vitórias e benefícios, a fim de que o prédio do CNPJ esteja cheio. Ou quem sabe, para aliviar a minha própria percepção de impotência, porque afinal de contas, nos 2 últimos dias choveu em São Paulo. E quando chove em São Paulo do jeito que choveu, tem gente que fica sem energia, tem gente que perde o que estava na geladeira, tem gente que perde o telhado de casa, tem gente que perde sabe-se lá mais o quê, eventualmente tem gente que morre. E no nosso sentido de impotência, então a gente luta uma determinada causa maior, quem sabe assim a gente alivia um pouco dessa dor. E eu queria te dizer, tudo isso é admirável. O fariseu era admirável. Eu sou voluntário, faço mentoria na Glocal. Aceleradora maravilhoso. É admirável. Ninguém está dizendo que não é. Só que eu queria te dizer que o fariseu também é. E se por causa disso, esse alívio, em algum momento, faz com que a minha percepção seja de sou muito importante para a causa, ou a causa é tão importante que vale a pena sacrificar qualquer tipo de coisa, sacrifique quem você quiser na lacuna. Nesse momento, a própria causa faz com que a gente não perceba qual é o nosso papel no meio da história. Nessa história existe uma pecadora que precisa de perdão. Existe um traidor da própria causa, da própria convicção, que também precisa de perdão. Existe eu, existe você, existimos nós. Gente que se encaixa em todo tipo de traição. Do lado A e do lado B. Nessa história, a gente se encaixa bem no meio. E existe também Jesus, que é aquele a quem o fariseu Simão tem dificuldade de enxergar como verdadeiro Messias, e que a mulher pecadora enxerga como esperança de emancipação, como esperança de libertação. E então, Jesus ainda dá mais uma dica para Simão. Ele vira para esse fariseu e diz: olha para essa mulher. Veja essa mulher, Simão. Vê se a sua ficha cai. Vê diante de qual história bíblica que você conhece você está. E então, qualquer um que conhece a história de Gomer, esperaria o quê? No final dela, vem o perdão. E então é exatamente aquilo que Jesus faz. Seus pecados estão perdoados. É exatamente isso que Jesus faz. Exatamente o que se esperava naquela história. Se a gente percebe que a personificação do perdão de Israel está acontecendo diante dos olhos de Simão. Entretanto, os homens da casa constrangida ainda ficam em dúvida. Quem é esse que até pecados perdoa? Olha para essa mulher, Simão. Para essa pecadora. Simão, você acha mesmo que essas lágrimas são lágrimas de uma mulher que está tentando me seduzir? Simão, presta atenção numa pessoa que enxuga pés com cabelos. Simão, isso é dor, isso não é sedução.
Simão, isso é trauma. Isso não é lascívia. Olha, abre os olhos e vê diante de quem você está. Existe um defeito na percepção do fariseu e de Simão aqui. Esse defeito na percepção de fariseu e de Simão aqui é o seguinte: de que preparando o povo por meio do conhecimento, o povo estaria então apto a receber o libertador. Que o Messias se concretizaria quando as pessoas conhecessem. 2 problemas, Simão. Se o povo peca e está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e é você quem ensina, os pecados dessa mulher são responsabilidade dela, mas também é responsabilidade sua, ensinador. Segunda questão. O Messias não se concretiza no conhecimento e na obediência do pecador e de Israel. O Messias se concretiza quando Gomer começa a ser perdoada. O Messias inicia o movimento de saída do exílio quando os pecados que estão no passado, que não são apagados por conhecimento, quando os pecados que estão no passado passam a ser perdoados. Esse é o defeito na percepção farisaica. Esse é o defeito na percepção de Simão. O caminho para fora do exílio, ele começa quando o perdão começa a ficar concreto. E quando o perdão começa a ficar concreto, o Messias, o Cristo, começa a ficar concreto. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o título que Jesus recebe. Cristo, Messias, mesma coisa. O libertador, o ungido, o verdadeiro rei, que levaria o povo a uma emancipação. E o reinado dele se inicia no perdão. Eu não sei, Débora, se você já conheceu gente com dificuldade. Não precisa dizer o nome do rancoroso, não. Mas gente com dificuldade para perdoar. Eu vou pegar emprestado uma expressão que a Ju usou no primeiro culto, não usou nesse. Que ela começou falando assim, tem criança que dá vontade de esganar, né? E tem adulto que dá vontade de esganar. Também é verdade. Exato. E tem um cara, assim, no meu meio, que ele era, assim, sabe, um cara babaca, assim, que é inteligente, é rico, tem tudo para ser uma pessoa incrível, mas é chato, é arrogante. Comigo, eu achava que ele fazia mansplaining, interrupting, aí eu descobri que ele fazia com homem também, né? Então, era generalizado. E aí os amigos faziam, não, deixa ele é assim, até que ele começou a atrair os amigos, de uma forma muito pior do que o que ele fazia comigo. E aí eu ficava, né, tá vendo, eu avisei? Desgostava dele antes de ser modinha. Isso é verdade, esse comentário eu fiz mesmo. E aí, o tempo foi passando, e aí, na Semana Santa desse ano, estava com a minha família lá no interior de Pernambuco, esse cara me manda mensagem, olha, estou lendo a Bíblia, queria bater um papo contigo. Aí eu, oi? Como assim, tu está lendo a Bíblia, brother? E aí, meu primeiro pensamento foi, cara, se eu não atender esse cara na Semana Santa, vai ficar difícil ser crente o resto do ano, né? Assim... E eu passei 1 hora no telefone com esse cara. E eu queria contar uma história bonita de como Deus tocou meu coração e eu comecei a amar esse cara. Eu continuo desgostando dele até hoje. Continuou chato, ficou citando Bíblia para mim, assim, porque você não sabe o que diz em João? Eu fiquei, velho, eu quase pensei, né? Eu vejo a escola bíblica da vila, cara. Eu estou estudando isso aqui. E, assim, continuou do mesmo jeito que ele fazia com as outras pessoas e falou mal dos nossos amigos para mim. Enfim, eu saí assim, sabe, com o coração pesado, tipo, Deus, anota aí, viu? Porque eu aguentei 1 hora esse cara chato pra caramba no telefone só porque, né, o senhor manda fazer essas coisas. Mas aí, vindo para cá e olhando o esboço da pregação, eu lembrei de outra parábola de grande devedor que Jesus conta. Que é aquela outra em que tinha um rei e tinha um cara devendo para ele perdoa a dívida desse primeiro cara e aí ele não perdoa a dívida de quem estava devendo para ele, que era uma dívida muito menor. E às vezes a gente não se coloca de maneira concreta nas parábolas de Jesus, mas se eu tivesse nessa parábola, eu não ia ser nenhum nem outro. Eu ia ser um terceiro cara que está devendo também, que dizer, olha aí, está vendo bem feito, que foi preso, não perdoou o outro. Olha aí, porque quando, né, eu estava nessa situação, que o cara estava me ligando, eu já estava tipo, julgando ele, pensando, esse cara vai fazer a mesma coisa, né? Se virar crente, vai ser um crente tão chato quanto ele é com os outros assuntos. Mas às vezes é isso, a gente se coloca no lugar de juiz, a gente se coloca no lugar de rei, a gente se coloca muitas vezes no lugar de quem separa o joio do trigo. E a minha
constante lembrança e constante tentação é lembrar que não sou eu que faço isso. Que meu papel é plantar a semente e que Deus é quem vai fazer essa separação. É interessante pensar que a gente muitas vezes lida com a vida, né? A gente vê outras pessoas fazendo isso, do que o que é quebrado não tem mais espaço. Então, quebrou, joga fora. A relação quebrou, joga fora. Não tem espaço para restauração. Não tem tempo, não tem espaço, bola para frente. Deu errado? Vamos seguir. Só que a história, né, Jesus nos convida a olhar de outra forma, que o quebrado tem espaço para restauração. O quebrado tem espaço para ser restituído. E que a partir do momento que você se coloca nessa história, a partir do momento que a gente para de olhar só o fariseu do lado vilão, que ele não conhecia, agora eu já conheço. A partir do momento que a gente sai desse lugar, né, Débora? E que a gente lembra que, na verdade, Jesus vem dizer para a gente que o quebrado tem restauração. Então, não adianta só ir para frente, é olhar e lembrar o que nós somos perdoados. O que em nós estava e está quebrado e tem lugar para ser consertado. Porque, às vezes, as mesmas pessoas que têm dificuldade de perdoar são as pessoas que têm dificuldade de perceber que foram perdoadas. Nós, muitas vezes, quantas vezes a gente está olhando só para a situação de Simão, ou da mulher, ou de outra pessoa da sua vida, e a gente está esquecendo que nós estamos quebrados. Essa é uma comunidade de pessoas quebradas, que foram encontradas, e que tem espaço para serem restauradas, e que, a partir desse momento, só vai encontrar gente assim. O início da libertação precisa ser concreto, gente. A Ju está falando aqui de conhecimento, e eu quero chamar a atenção para isso. Essas coisas da espiritualidade, esses valores da espiritualidade, perdão, compaixão, amor, tudo isso, no âmbito cognitivo, se torna extremamente abstrato. E aí, é um negócio que eu repito com frequência, e eu espero que as pessoas não fiquem cansadas de ouvir, enquanto eu não me canso de repetir. Que eu vou por aí, às vezes eu falo assim para a igreja, graça é um favor, e aí todo mundo, imerecido. E eu falo, nossa, essa igreja aprendeu bem o que é graça, né? Só que no dia a dia, às vezes dessas igrejas, às vezes da que melhor respondeu, você observa uma realidade legalista. E você fala assim, como uma igreja que responde tão bem o que é graça, é legalista? É porque o aprendizado, o tal do conhecimento ao qual o profeta Oséias se refere, o aprendizado bíblico, ele é sim cognitivo, tem coisas que a gente precisa conhecer. Entretanto, a gente conhece de fato quando a gente passa a vivenciar. Uma igreja que escapa do legalismo, ela entende o que é graça, mas sobretudo ela é graciosa. E então eu sei que tem gente aqui, hoje, com dificuldade de se perdoar, porque conheceu o perdão na teoria, mas o vivenciar desse perdão é muito complicado. A pessoa não se perdoa e tem até dificuldade para acreditar que Deus a perdoou. Lembra daquele dia, guarda isso no teu coração nessa manhã. Lembra daquele dia em que você perdoou algo que era muito difícil de ser perdoado. Se você, nas suas falhas e fragilidades, foi capaz de perdoar, não duvide daquele que é todo poderoso e não tem as suas falhas nem as suas fragilidades. E conhece todo o teu passado. Sabe aquela coisa que você pensou e que você tem um pouco de vergonha porque seria uma torta de climão se tornasse pública? Aquele pecado que você cometeu só aqui dentro e você fala assim, olha, nem a minha mãe podia saber disso, que ela ia ficar com vergonha. Pois é, o único que sabe isso que você pensou, escolheu perdoar. E mais, ele sabe os pecados que você ainda vai cometer. E ele escolheu perdoar. Então, carregue isso no seu coração. Você é perdoado. Para o caminho para fora do exílio iniciar, para o Messias se concretizar, tudo começa com perdão. Por outro lado, talvez você tenha dificuldade de perdoar. E aí eu queria te dizer, a semelhança
do fariseu, nós vivemos uma espécie de exílio. Jesus diz, né? Que a gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. A gente vive meio fora de lugar. Isso pode te dar a falsa sensação de que você está deslocado nesse mundo, mas que quem é do mundo, esse sim tem uma casa. Ora, se você nesse lugar se sente às vezes deslocado e sem um lar, imagina quem ainda nem descobriu o caminho de casa. E aí quando você abrir as portas para Jesus porque Ele te perdoou, saiba que vai entrar gente precisando ser perdoada. Vai entrar gente improvável. Vai entrar gente que não é admirável. Como eu e você. Muito entre aspas. Porque se soubessem tudo a meu respeito, não ia sobrar muita coisa para ser admirada. Quando a gente abrir essas portas, a gente vai cantar. Como a gente cantou. O pardal encontrou casa. A andorinha ninho para si. Aquela mulher pecadora encontrou os altares. E aí a gente chora pelo nosso passado. Ela chora pelo passado dela. A gente chora pelo futuro que está sendo construído. Quem sabe lágrimas suficientes para lavar pés. Porque tudo começa quando a gente encontra uma casa, que é uma casa de perdão. Perdão para a sua vida e para os traumas que passaram. Porque aquela lágrima não é lascívia. Aquela lágrima é dor. E o mais extraordinário, o privilégio de apresentar o perdão a quem tem trauma. O privilégio de abrir as portas da nossa casa e junto com Jesus participar da concretização do Messias diante dos nossos próprios olhos. Quando aquele que parecia já não ter mais esperança encontra um início para a saída da sua condição de escravidão. Encontra perdão. Deus te abençoe e que você seja, para muita gente, casa de perdão. Que Deus abençoe a comunidade da Vila para que essa igreja, esse lugar, seja casa de perdão para muita gente. Onde muita gente encontre os altares do Senhor. Que Deus te abençoe.